lateral que veio do Sevilha, né, por indicação, né, do Lugano e também do Raí. E o time do São Paulo vem na evolução, né, Vidal? Com a chegada desses atletas. Com certeza absoluta. É evidente que, vamos estar falando do São Paulo, que empatou com o Grêmio, time reserva. Nós sabemos que o time do Grêmio é uma equipe que já tem 2 anos e pouco, que sob o comando do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho conhece bem as peças, aí os jogadores também o conhecem. Então o time reserva do Grêmio fez um esquema de jogo, é uma equipe que também joga ofensivamente, independente de ser o time principal ou o time reserva. E o São Paulo não conseguiu transformar, né? 2 jogos que o São Paulo não marca gols. E perdeu o Pato, né? Que o Alexandre Pato estava começando a fazer gol, e justamente a equipe do São Paulo não conseguiu vencer essa partida. Mas é clássico, mesmo com a equipe, sendo a equipe reserva, a equipe do Grêmio, mas é uma equipe que tem qualidade. Mas o São Paulo tinha a obrigação de vencer essa partida. 2 jogos, uma derrota, um empate, e já começa a ficar preocupado, porque o objetivo do São Paulo é ficar entre os 4 e brigar pelo título. Era uma equipe que está fazendo investimento para brigar pelo título. E ainda está brigando, né? Porque não terminou o campeonato. Ainda não terminou o primeiro turno. O São Paulo tem condições de reagir, mas precisa para isso fazer gols. Muito bem, 6 horas e 20 minutos. Nós tivemos também no sábado o Bahia. Vamos falar sobre o Bahia, né? O Esporte Clube Bahia, o Esquadrão de Aço. O Bahia venceu o CSA por 1-0. Sábado, na Arena Fonte Nova, para mais de 30 mil torcedores que quase, meu amigo, voltavam para casa decepcionados, hein, Vlavieira? Eu sei, Vlavieira, e seu Vidal? A equipe do Bahia, porque perdeu o pênalti. O Arthur perdeu o pênalti, atrasou a bola para o goleiro. Diga-se parado, Jordi, emprestado pelo Vasco ao CSA, está sendo um dos grandes goleiros do Campeonato Brasileiro nesse primeiro turno. Está fazendo grandes defesas e evitando que o CSA perca de mais gols, que sofra uma goleada mais ainda. Mas o Bahia perdeu aquela penalidade máxima que tirou um pouco da tranquilidade. E quando o Bahia, ele fala assim, porque o Bahia joga contra o Palmeiras, é diferente, quando joga contra o Flamengo, deu uma cepocada no Flamengo, deu uma paulada de 3-0, porque os times considerados de grande ponta, não é que o Bahia não seja uma grande equipe, é uma das grandes equipes de futebol brasileiro, mas quando joga com esses times de alto investimento, os times vão para cima do Bahia. E se for para cima do Bahia, com as jogadas que tem planejado, principalmente com o Arthur jogando futebol, ele caiu um pouco depois da convocação para a seleção brasileira, não está sendo mais aquele mesmo Arthur, aquele desempenho que tinha. Acontece, Vidal? Relaxa? Não sei, o jogador talvez fique preocupado de se machucar, ou o adversário também estuda, né? Pensando que, porque, como é que aquele cara joga? Aí você procura, ele faz isso, faz aquilo, já tem um observador ali, faz, encaixa as peças, neutraliza o principal ponto forte do jogador, o jogador não atua bem. Então o que aconteceu? Posteriormente o Bahia teve dificuldades, mas o técnico Roger Machado foi inteligente. Qual é a maneira que a gente tem que furar esses bloqueios do CSA? É com chute de longa distância, bola parada, e foi justamente ele botou o jogador que vinha nos treinamentos, o Kaique, né? O que veio, Kaique, né? o Arthur Kaique, que veio da Chapecoense, ele mesmo falou, eu estava treinando bater nessas faltas. E ele foi feliz, que ele bateu a meia altura praticamente, o Jorginho foi na bola, foi enganado, ainda tocou com a pontinha dos dedos, a bola bateu na trave e entrou, que é difícil, viu? Aquela bola bater, onde ela bateu, entrar. Ela bate e volta para cá, mas geralmente ela faz esse percurso, né? E para a sorte do Bahia e para o azar do CSA, ela foi para o fundo da frente. Mas, se analisando o jogo, a vitória do Bahia foi justa. Agora, Vidal, quando você fala dessa queda de desempenho do Arthur, né, por conta da convocação, como você acabou falando aí, isso aconteceu também com o Eric Ramírez, né? Que da vez que ele foi convocado, que foi para lá para a seleção, ele voltou mal, tanto que perdeu a posição, né, ficou aí alternando, hora joga de titular, hora fica no banco, e agora o Bahia resolveu emprestá-lo para um time da Suíça. Né, ele vai jogar na Suíça, essa time inclusive se despediu hoje, e o Arthur também, que foi convocado para a seleção olímpica, vai participar de 2 amistosos com a seleção brasileira olímpica. Então aí, o Arthur, né, que vai para a seleção brasileira, o Ramírez está saindo, e o Bahia tem esse jogo difícil agora contra o Vasco, né, fora de casa.
vai tentar... É o jogo típico que o Bahia gosta. Porque o Vasco vai sair para cima. E o Bahia, o forte dele é justamente quando o adversário vem um agredido. E tem entrevista também que o Bahia, muitos até brincam, falam que o Bahia é o campeão carioca, né? Exatamente. Já, Mas o isso Bahia é tá passado, ousado, né? quer dizer... Isso foi ano passado. Olha, muitos não esperavam. A crônica, a mídia sulista nunca acreditaria que o Bahia dá 3... Não, eles estão parabenizando o Bahia. O Bahia, eles estão, como é que se diz, elogiando a postura tática do Bahia. Agora, não sabia, mas ninguém, nem o próprio Bahia, podia acreditar que poderia dar 3-0 no Flamengo ou ter dado mais. Porque o Bahia, no segundo tempo, as oportunidades que perdeu, se precisasse daqueles gols, eles teriam feito. Mas, como não precisava, ficou administrando. Porque foi um nó tático que o Roger Machado deu no técnico Jorge Jesus, que o Flamengo via com aquela avalanche, mas não conseguia penetrar na área do Bahia. E quando o Bahia ia lá, era Deus isso passa muito pelo bastão do próprio treinador, né? Você viu, haja vista foi o jogo contra o Atlético também, né? Que ele montou uma estratégia e deu certo. Né? Ele montou aquela estratégia e deu certo contra o Atlético. É por isso que o Bahia está na posição que está, por conta do trabalho que o Roger vem fazendo. Na humildade, ele sabe as limitações que o time tem, né? Ele sabe as limitações. Quando você observa a entrevista do Roger, ele sempre fala da limitação da equipe do Bahia. Mas o time conseguiu se encaixar e hoje está aí brigando por uma vaga na pré e quem sabe na Libertadores. Já está perto, né? Está no 7º lugar. Porque justamente contra o Atlético Mineiro, o Bahia não precisava ter passado aquele sufoco todo, porque fez 1-0. Além de ter feito 1-0, o Atlético via para cima. Mas o Atlético jogou com um time misto. Então muitos criticaram porque essa postura, muitas vezes, não é o treinador. É os jogadores que chegam lá num determinado momento da partida, o treinador não tem mais como interferir no posicionamento tático da equipe. Por mais que ele queira mandar. E foi levando o sufoco que o Atlético quase empatou. Mas como o futebol se resume no resultado, o Bahia venceu, é o que interessa. Vai pegar o Vasco da Gama, o Vasco sabe das dificuldades, e se não tomar cuidado, o Bahia surpreende e vence lá em São Januário. Ô, Vando, deixa eu aproveitar aqui que já tem gente pedindo aqui pra gente estar mandando alô aí, para o meu amigo Marcelo, que está lá em São Paulo. Quem está ouvindo a gente também é o Tauan Uca, né? Está ouvindo a gente, ouvinte, né? Sempre acompanha a equipe Bola de Ouro. E daqui a pouco, Vando, a gente vai falar dos campeonatos, né? Aqui da cidade. Teve final do campeonato de futsal aqui da nossa cidade. Parabéns aí para a equipe de Neto, lá do time grande, viu? Por 2 categorias, daqui a pouco a gente vai comentar, né, esse título aí do time grande. Daqui a pouquinho. Títulos, né? Sub-15, Sub-17. E falar do campeonato também, né? Que foi um sucesso, o futsal aqui na cidade de Jiqué. Diga-se passar, realmente, viu? As notícias do esporte local e regional. O Santos foi até Santa Catarina, na Arena Condá, e venceu o Chapecoense por 1-0. Foi suado, mas venceu, né, Vidal? Eu vi o jogo com grande dificuldade, o Santos venceu, mas o importante é isso, né? Nós sabemos que a mídia sulista tem praticamente uma reverência ao Sampaoli, pela forma ofensiva. Hoje são 3 técnicos que a mídia coloca lá num pedestal, que é Jorge de Jesus, Renato Gaúcho e Sampaoli. É os 3 técnicos do pedestal. E já houve uma treta, né, entre Renato Gaúcho e o Sampaoli. Já, e Jorge Jesus aí, porque Renato Gaúcho falou que o melhor futebol hoje é o do Grêmio, que joga melhor hoje é o Grêmio. E aí ele retrucou de lado dizendo que não, que é o Flamengo. E de fato eu há de concordar com o Jorge Jesus, né, que é o líder. Exatamente. Olha, tivemos também o Atlético Paranaense vencendo o Ceará por 1-0 na Baixada. É aquela coisa que a gente sempre fala, na Baixada é difícil vencer o Atlético. Mas o Ceará deu trabalho, viu? Mas o Atlético venceu. O importante, dentre seus 2, o Atlético precisava vencer, né? De alguns resultados não positivos. Tem agora a Copa do Brasil e essa vitória deu tranquilidade ao Atlético Paranaense, que vai tentar reverter, né, o placar que o Atlético perdeu, não foi? Foi, exatamente. O primeiro jogo o Atlético perdeu pela Copa do Brasil. Contra o Inter. Eu tenho a sensação de que aquele campo do Atlético Paranaense é maior do que os outros. E quando o Atlético Paranaense joga ali, eu tenho a sensação que o time joga com 22. É porque eles sufocam, eles molham aquela parte onde o adversário vai defender. Já tem esquema lá na escolha, sufoca o primeiro tempo para fazer um gol, né?
fazendo um gol aí pronto. No segundo tempo ele molha o inverso. Ele encharca a parte de lá, porque você pegar uma grama sintética, encharcar de água, viu, Wando? Daqui que comece o time, por mais que, mas o cara tá treinando num campo de grama sintética para poder jogar. Não é a mesma coisa que você tá jogando direto, não é a mesma coisa. O jogador sente realmente a diferença do piso do gramado. São 6 horas e 29 minutos, né? Dá ainda para falar sobre o Internacional. O Internacional venceu por 3-2 o Botafogo. Esse jogo ainda foi no sábado. Foi o último jogo do sábado. O jogo foi 21 horas. O Internacional venceu o Botafogo por 3-2. Um jogo de 5 gols, né? No Beira-Rio. Assisti esse jogo, Fábio. Foi um jogão de bola. A equipe do Internacional fez o placar. O Botafogo encontrou dificuldades. O Botafogo deu bobeira, principalmente tomou 3 gols de contra-ataque da equipe do Internacional de Porto Alegre e posteriormente a equipe do Botafogo fez um gol, se animou e no final, já no apagar das luzes, a equipe perdeu. O Botafogo fez o segundo gol, 3-2, e aí terminou a partida, mas o Botafogo não está encontrando mais seu jogo, porque não está tendo as peças necessárias para reverter isso aí. O Botafogo, eu acho que está fazendo demais. O seu técnico vem fazendo demais, com o elenco reduzido, com problemas financeiros. O Diego, o atacante, Diego Souza, jogou demais, com atuação muito boa, mas o Botafogo, inclusive, teve um gol anulado pelo VAR, com a confusão, enfim. O Internacional foi mais competente e venceu a equipe do Botafogo por 3-2. São 6 horas e 30 minutos. Vamos a um breve intervalo, a gente volta já, falando ainda sobre o jogo do Fortaleza, do Cruzeiro vencendo o Vasco da Gama e do Flamengo também, uma matéria aqui do Flamengo, 3, Palmeiras 0. A gente volta já com muito mais para você ligado na Rádio Cidade. Estamos ao vivo, viu? Chama a Júnior aí. Estamos ao vivo, viu, esses caras, rapaz? Júnior de Cajarana. Estamos ao vivo. Produtos de qualidade que fazem parte do seu dia a dia. Se a marca é do lar, eu vou comprar. Alimentos do lar. Ô, Júnior, a última trilha aqui que eu botei agora não está em loop. Não, você vai em trilha. Lá em cima. Central de atendimento. Eu não lembro. Tá aqui na parte alta. Clica aí, coloca aí. Comentando ali, Tá somente Ela está em loop mesmo. Murilo Ribeiro, Cinho de São Paulo, Oceane. Vamos montar o esquemazinho, eu vou preparar o estudo para a luz aqui, vai ficar decente. Eu quero ver a careca do Vidal, chega lá e iluminar. Diga aqui para vocês como é que está todos ali. Estamos ao vivo aí. Gente, está escuro, mas essa semana a gente já está arrumando iluminação e vamos estar transmitindo aqui o sistema On Demand, chamado que é sistema ao vivo, tá? Tudo certinho, bonitinho. Já. De lado, assim. Não, você já basta a barriga. Esconde. Eu quero saber qual que tá maior, o nariz, E aí, a tá barriga. lá, tá legal? É show de bola. Rapaz, ó, não há vitória sem luta. Eu tô indo pra Brasília brigar com esses caras, velho, pesado. Eu fui pra Salvador e consegui audiência pública. Os caras da Brás tentou um tempão, não consegui. Um brother meu fez a ponte com o deputado, eu fui lá e comecei a eu não vou dizer que eu vou ajudar, não. Mas eu vou lhe dar um presente. Eu vou lhe dar audiência pública. Tá falando a verdade? Tô. Você vai poder discutir lá. Porque quando eu cheguei lá na sala, que eu abri, eu entrei no gabinete dele e falei, olha, sou da rádio comercial. Vou logo avisando, eu e o presidente da Abraço, o nosso presidente da Bahia. Eu falei, pô, o cara jogou um balde de água fria. Eu falei, vou reverter. Eu fiz assim, ó. Meu nobre amigo, deputado, irmão, meu pastor, a Bíblia diz que a gente tem que saudar os irmãos com ósculo santo. Cheguei na careca e deu um beijo. E aí, quebrou o gelo, velho. Pois é, estamos de volta com o nosso último bloco do Falando de Esporte, estreando hoje aqui na Rádio Cidade, né, 104,9. E a partir de hoje, todos os dias de segunda a sexta, você tem um encontro marcado com esporte. Você quer ficar por dentro de
tudo no Esporte GQE, na Bahia, no Brasil, no mundo. Então, enquanto está marcado, viu? Das 18 às 19 horas, de segunda a sexta, aqui no canal 104,9. Você pode ligar no 3525-7711, 3525-7711, se preferir, e bater um papo conosco também, participar do nosso Falando de Esportes. O Fortaleza venceu o Goiás por 2-0, o Cruzeiro venceu o Vasco da Gama por 1-0, Vidal, e o Corinthians venceu o Atlético Mineiro também por 1-0. O Corinthians venceu por 1-0. O Corinthians está numa boa, né? Está vencendo suas partidas, teve algumas dificuldades, mas conseguiu a vitória, que isso é o mais importante. Um jogo difícil, o Avaí precisava vencer essa partida, né? Mas o Corinthians fez 1-0, buscou administrar e segue na luta, na busca, para ficar pelo menos no G4, ou buscar conquistar o título do Campeonato Brasileiro, né? Porque agora ao Corinthians e algumas outras equipes, como o Palmeiras, né, só resta disputar o Campeonato Brasileiro. Aí o foco vai ser total e a briga vai ser boa pela conquista do Brasileirão de 2019. E o Cruzeiro? Cruzeiro 1, Vasco 0. Assiste esse jogo, o Vasco da Gama, mais uma vez, em 3 jogos, perde a terceira oportunidade de cobrança de penalidade máxima. Pikachu perdeu 2 em 2 jogos. Perdeu um contra o Flamengo e perdeu ontem. E isso custou a derrota do Vasco. O Vasco fez uma boa partida contra o Cruzeiro. Fez uma boa partida contra o Cruzeiro. Foi melhor, criou as melhores oportunidades. Teve a penalidade máxima, foi desperdiçada. E o Cruzeiro, aos 38, 39 minutos, conseguiu fazer seu gol. E com isso liquidou a partida para uma derrota do Vasco, que vinha de uma vitória expressiva contra a equipe do São Paulo. Mas tudo isso pela questão de qualidade de seus jogadores e por incompetência nas cobranças de penalidades máximas. Muito bem, são 6 horas e 35 minutos. Vamos conversar com um dos representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Miller Rocha. Miller, boa noite. Boa noite, Vando. Boa noite, Ivan, Vidal. Na verdade, Vando, para mim é uma surpresa, né? Estava voltando agora no treinamento. E aí, estava ouvindo a Rádio Cidade e me deparei com uma surpresa, uma boa surpresa, né? Vocês estarem de volta ao rádio aqui na cidade de Guié. Um programa que é super importante, tanto para o espaço público como para o espaço privado também, para as organizações esportivas. Fiquei mais parabenizar vocês aí pela volta ao rádio, eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que quando você privada como pública do esporte de Guié, então está feliz com a volta de vocês ao rádio de Guié. Ok, muito obrigado pelas suas palavras de incentivo, Miller. Na realidade, ainda existem diretores de rádio ainda que têm a mente voltada para a importância que o esporte tem para toda a população, né? Obrigado pelo seu elogio, também o seu reconhecimento. Miller. A gente vai falar depois. Esse é o único programa esportivo que a gente tem de Guié, né? Exatamente. Com certeza. Mas eu quero agradecer aí e nós até as informações aí já do campeonato, tem que encerrou no último sábado, uma média de gols histórica, viu, mano? Mas que coisa boa, né? Eu ia te perguntar, não sei se você falou que estava correndo aí, não sei se está preparado para passar essas informações, mas fique à vontade. Alô, Miller. Caiu a ligação do Miller, mas foi de bom tamanho a participação dele. Obrigado pela participação do Miller Rocha. São 6 horas e 38 minutos. Daqui a pouquinho, Ivan, você vai falar a respeito desses campeonatos aí. E nós lembramos que logo mais à noite, às 20 horas, daqui a pouquinho, né? O Fluminense recebe no Maracanã a equipe do Avaí, fechando aí os jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas o jogo, né, que chamou bastante atenção foi o jogo no Maracanã, para quase 70 mil torcedores.
E o Flamengo aplicou 3-0 na equipe do Palmeiras. Vamos ouvir a matéria. 3-0 no Palmeiras, no Maracanã. Chega a 36 O pontos. Gaceta nos E assistiu lá no mantém na Face. liderança do Brasileirão. No duelo dos elencos mais caros do país, o rubro-negro teve total domínio do jogo. Não foi ameaçado e viu Gabigol em grande fase marcar 2 vezes. O lateral Rafinha elogia o trabalho do técnico Jorge Jesus. E ao falar da adaptação ao futebol brasileiro, deixa claro que o time ainda vai evoluir. Não, é legal, a gente procura sempre, né, ajudar. O vice é o nosso chefe, mas a gente, claro, é difícil também, em tão pouco tempo assim, né, menos de 2 meses, a gente vai mudar o nosso estilo. Jogando por 15 anos assim no futebol europeu, então claro, mas aí a gente está procurando corresponder da melhor forma do que ele quer, a forma que ele quer que ele joga. E as coisas não dão certo, né? Então tem muito que melhorar ainda, mas a gente consegue ficar mais próximo da perfeição aí que ele quer. Pelos lados do Palmeiras, aumentou a pressão sobre o técnico Luiz Felipe Scolari. O time, até agora, não venceu nenhuma partida do Brasileirão depois da Copa América. Por isso, o volante Felipe Melo defende trabalhar mais e falar menos. Eu não creio que seja complicado falar nesse momento. No momento que a gente ganha, a gente vem falar, a gente vem comemorar. No momento que a gente perde, Engraçado, a gente é bandido. na hora que Gabigol pedalou pra cima Nós dele. somos sempre melhor que o nosso time, né? Para de graça. O Fox disse que foi para de graça. Os outros falaram, para de palhaçada. Né? Então, cabe a E gente... vocês acham que foi o quê? Quando as vitórias não vêm, cabe Parar falar de pouco e graça. trabalhar mais, né? Com o resultado, o Palmeiras, que tem um jogo a menos, caiu no quinto lugar com 30 pontos. O time está atrás aí, fez 1-0 na Chapecoense. Do Corinthians, novo terceiro colocado, após bater o Atlético Mineiro, também 1-0. E do São Paulo, que empatou 100 gols com o Grêmio. Em um fim de semana magro, mais 3 jogos terminaram com placar de 1-0. Bota aquela As vinheta. vitórias do Ô, Bahia coitado, sobre o fala, CSA, Vidal, do Atlético Paranaense para cima Sem do cá Ceará mais, não deu tempo. e do Cruzeiro Nossa, eu contra gosto o de Vasco. assistindo. A 17ª rodada ainda teve Inter 3, Botafogo 2, Fortaleza 2, Goiás 0 e termina hoje com Fluminense e Avaí. Se soubesse que ele ia falar, isso não tinha falado. Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Valeu, Humberto Ferretti, obrigado pelas suas informações, hein, Vidal? E como é que você viu ontem? Flamengo 3, Palmeiras 0. Eu vi a melhor equipe que está praticando o melhor futebol no Brasil na atualidade é o Flamengo, sem sombra de dúvida. Não adianta dizer que é ao contrário, porque está demonstrado dentro das 4 linhas. Agora, se vai conquistar a Libertadores, se vai conquistar o Campeonato Brasileiro, é outra coisa. Mas que o Flamengo está jogando um futebol que todos estão vendo, vistoso, objetivo, a equipe está comprometida, o técnico é exigente, o técnico tem a vantagem de ter um elenco com qualidade, principalmente do meio de campo para frente, mas conseguiu trazer um zagueiro que se encaixou bem na equipe, 2 laterais experientes, que conhecem a maneira de jogar, sabe ficar mais fechadinho, fecham pelo meio, tem um bom passe. O Flamengo está buscando ajeitar ainda todas as peças. Mas no meio de campo, nós temos o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, para mim, é o melhor jogador de futebol brasileiro na atualidade. Ele já só faz correr, ele não faz só correr. Ele corre, ele dá passe, ele faz assistência, vai para um lado, vai para o outro, mostra, não corre do jogo. E o Gabigol perde muitos gols, é bem verdade, mas também o faz. Aquele primeiro gol que o Flamengo fez ali, não é qualquer um jogador, me lembrou o Romário, aquele tapinha que se dá na bola, ali enganou totalmente e matou a equipe do Palmeiras. Eu acho que ele treinou, né? Então? Exatamente, parece que ele treinou aquela jogada, como se fosse um treinamento, chegou ali, pam, 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 pam. E o gol do Palmeiras, que foi anulado, bem anulado, que é 100 centímetros, você vê que tudo isso soma a favor do Flamengo, nesse aspecto. Porque as duas jogadas foram ilícitas, não pênalti. O pênalti realmente não houve, já estava 2-0. Agora, que o Filipão, eu senti no semblante do mesmo. Eu acho, será que ele não teve um medo de tomar uma goleada ali de 7? De novo? Agora, Eu achei que ele ficou preocupado ali, Sabe meu. que veio o filme Porque na cabeça? o filme na cabeça ali, você já viu, estava você viu a 3-0. declaração dele hoje, Vidal? Ele Eu falou vi. que o Flamengo ganhou dos erros do Palmeiras. Você concorda com isso? O Flamengo, Óbvio, né? os É erros. óbvio. Óbvio isso. Mas Os o Palmeiras- erros. ele falando isso, o que é que ele Alguém quer dizer? tinha que errar. Ele falando isso, ele quis desvalorizar o futebol bom que o Flamengo jogou. Aí não adianta ele tentar. Mas ele mesmo reconheceu que a equipe não jogou nada.
e que cometeu erros infantis, porque você não pode, mano, jogando no Maracanã contra o Flamengo, deixar o primeiro gol do Flamengo. Gabigol entrou livre, sozinho, quando você está jogando dentro da casa do adversário proporcional. O segundo gol, a consequência, agora, que o gol, a anulação do primeiro gol foi uma ducha fria para o Palmeiras, foi. Porque depois ele não criou nada. Na segunda, foi anulado. E depois ele não fez nada. E os dois lances, Vidal, com o bandeira baiano, né? Exatamente. Agora me diga uma coisa. O Palmeiras depois fez o quê no jogo? Não. Nada. Nada. Então o Flamengo venceu porque tem qualidade. Isso a gente tinha que reconhecer. Perdemos pela qualidade do Flamengo. E nós não soubemos como neutralizar. E ele foi culpado. Ele fez uma escalação, botando o Dudu aberto, botando aquele outro atacante aberto. Não adianta jogar com o Flamengo desse jeito. Ele tinha que congestionar o setor de meio de campo e deixar Dudu e outro atacante lá na frente. Ele não. Tentou fazer o quê? Desgastar, que você viu que o Palmeiras estava um palmo de língua lá de fora. Jogadores. Isso. Sentiram. E o Flamengo estava ao contrário. O Flamengo volta com a rápida. Eu vi o centroavante, que eu não me lembro agora, que é recém-contratado pelo Palmeiras, o 10, ele recebeu uma bola, quando ele recebeu a bola, chegou 3 jogadores do Flamengo, tinha um já marcando, e chegaram 3, ficou com 4 jogadores, sem saber o que fazer. Porque o Flamengo está fazendo o quê? Todos estão jogando com vontade. Adriano, né? Luiz Adriano. Todos estão jogando com vontade, com determinação, com aplicação. Eles querem alguma coisa. E tudo está dando certo. Agora, se o torcedor do Flamengo perguntar aqui, o Flamengo vai ser campeão, os outros, eu não posso afirmar. Mas que caminha para ser, caminha. Agora, se vai ser, são outros 500. O Vidal, faltou você falar aí também de outro jogador que chegou e se encaixou perfeitamente no meio-campo do Flamengo, o Gerson. Né? Jogador polivalente, né? Ele foi revelado pelo Fluminense, saiu, foi jogar na Itália, voltou para o Brasil para defender o Fluminense, foi mal, o Fluminense devolveu e agora ele evoluiu. Encaixou, quer dizer, o cara chega no Flamengo e encaixa, o problema é o encaixe, que não deu com o Vitinho. Isso. Vitinho chegou até hoje e não conseguiu, né? Aquele outro também, o atacante colombiano, Rio, também não consegue ter um desempenho. O Everton Ribeiro joga demais. Aquele cara ali, ele corre uma formiguinha com aquela canhotinha pra cá. Esconde a bola. O Arão, que nego dizia, é protegido, estava quase dizendo que Arão era namorado de Abel. Porque não sai. E aí, o que foi que o técnico Jorge Jesus fala? É Arão e acabou, meu amigo. Arão, ele falou: quem treina o jogador sou eu, quem sabe da capacidade de jogador sou eu, e quem escala sou eu. Torcedor não assiste treino, imprensa não assiste. Então, dentro do conjunto. E aí o meio de campo ficou muito mais o quê? Mais criativo, com Arão, com Gerson, que é um cara novo, mas um cara forte no meio de campo. Uma dividida ali no meio de campo, ele para tudo. Entendeu? Então, estamos vivendo um grande momento. O Gabigol que vai fazer 26. O Arrascaeta tem 23. Não, ele fez 23, Gabriel. O Arrascaeta também. Ele fez essa semana, 23 gols. Isso que a gente falou aí agora. Gerson, 22. Gerson faz a média de... E Arrascaeta mete a bola. 23. Você viu que o Rafinha ia na linha de fundo, cruzava muito forte, né? Aí Bruno Henrique foi na linha de fundo e cruzou. Aquela ali foi a 4ª jogada que aconteceu o gol do Flamengo, o segundo gol. Porque Rafinha cruzava e não estava acertando. Aí Bruno Henrique deu uma tapa, cruzou na medida e o Arrascaeta fez o gol. O outro de pênalti também precisa categoria para bater. São 6 horas e 47 categoria. Você me permite rapidamente agradecer aqui a Erivan Florencio Silva, que é que é o presidente da Associação da Liga de Árbitros de Jequié. Ele está parabenizando a todos aqui pelo programa aqui na Rádio Cidade 104,9, dizendo que hoje terá realizado uma reunião às 19h30 no Espetinho do Neto. Você sabe onde é? Ela no Espetinho do Neto. Alivan, diga onde é esse Espetinho do Neto aí para ver se a gente quer comer um espetinho lá. Aí é para arbitragem. Olha só, tá vendo? E é uma reunião. Falar em não estou arbitragem, falando porque ele disse aqui, alguns podem não saber onde é o Espetinho do Neto. Aproveitar aqui, melhor, fala já que o Erivan participou aí, falar da arbitragem que vem trabalhando nos campeonatos aqui da cidade, né? Nos campeonatos amadores aqui. O pessoal, apesar da dificuldade de trabalhar em campo amador, o pessoal tem saído muito bem, né? O pessoal que vem trabalhando, principalmente eu acompanhei parte de um jogo
a final na Cachoeirinha, e o rapaz que trabalhou lá, apesar dos pesares, foi muito bem nas decisões, tanto que o jogo terminou empatado e foi decidido nos pênaltis lá na Cachoeirinha. Parabéns para a Cachoeirinha também, agora não sei por que não estavam passando, né? Eu acho que ele não estavam acompanhando a gente pela rede social, né? Isso. Porque o rádio já torna mais referência, abrange A gente publicou, acho que 2 ou 3 vezes, alguma coisa falando do Campeonato da Cachoeirinha no site Solar Esportes, né? Mas agora, como a gente está agora na rádio aqui, vai ficar mais fácil de a gente estar acompanhando os outros campeonatos. Na semana passada eu puxei a orelha de Cosme Félix e levei ele no programa. Cosme Félix, me permite aqui, Cosme Félix, ele passou por uma Não, eu situação sei, não, que... mas foi antes. Mas antes ele Antes ele sumiu. Não, ele tinha me dado, ele tinha deixado comigo uma tabela. Deixou com o Vano também. Então foi você, foi? Não, ele deixou a tabela, mas não nos passava os resultados. E ele sumiu, a gente não via mais Não ele. sabia o resultado. Mas foi antes do falecimento. É a tabela. É a tabela até agora. Pronto, então pronto, que agora a gente vai estar acompanhando tudo de perto. Daí você que está ouvindo aí, que Aqui, organiza... eu tenho uma notícia para você, Irlan, aqui. Uhum. Você com Solar Esporte que está acompanhando o futebol amador, nos bairros aqui de Jequié, domingo começa o campeonato do quilômetro 4. Bom também, né? É mais um Bom campeonato. também. Já tá findando aí o campeonato do Mandacaru, né? Que tá na fase de classificação. A Cidade Nova também já está chegando também. A Cidade Nova, inclusive... Já daqui a deve pouco a gente começar vai trazer. o Master no Joaquim Romão. É, a gente e vai aí dar a mais gente vai informações. estar passando as informações. Isso, vocês adiantaram um pouquinho o esporte Oh, local, desculpa. mas você te lembra também que tivemos campeonato intermunicipal. Estava aguardando a chancezinha aí, né? Não vamos falar todos os resultados, né? Mas vamos pelo menos passar aqui o resultado das 4 seleções próximas a nós aqui. E a equipe de Ibirataia venceu o Maracás por 2-0, jogando lá no Tesourão. O primeiro jogo foi lá em Maracás e a equipe do Maracás tinha vencido. A equipe de Ibirataia por 1-0 e ontem Ibirataia reverteu o resultado e aplicou 2-0. O Jaguaquara ficou no empate com o Ibirapitanga em Jaguaquara. Próximo domingo, o jogo será em Maracás e Jaguaquara, e em Ibirataia e Ibirapitanga, Irlan Vieira. O jogo de Maracás contra Ibirataia, lá em Maracás, né, o resultado foi de muita reclamação por parte do pessoal de Ibirataia, né? Reclamaram muito da arbitragem, mas aí a seleção de Maracás acabou vencendo. Agora já no jogo de volta, porque dentro dos grupos, né, faz os jogos de ida e volta. De decidir os classificados. E agora no jogo de volta a seleção de Maracás, de Ibirataia, que é comandada pelo nosso amigo Netão, né, acabou vencendo a equipe de Maracás. E Jaguaquara, né, que a gente esperava uma melhor campanha da seleção de Jaguaquara, lamentavelmente está aí na lanterna do grupo 12. Exatamente. São 6h51, 6h51. Falando sobre o campeonato do Jequiézinho, nós tivemos aí mais uma rodada pelo campeonato aberto do Jequiézinho e a equipe do Frenético venceu o Tigres por 2-0. O campeonato do Jequiézinho é liderado e organizado pelo Bolivar e também pelo Nil, que está nos ouvindo lá no final da Avenida Arthur Moraes. Grandes baluartes aí. No Mandacaru deu empate, né? O jogo entre o time de Clovão, o Riquelme, e a equipe do Enóis. Empataram em 1-1, esse jogo aí válido pelo grupo B do campeonato do Mandacaru. Na Cachoeirinha, como eu disse, Vencedores de Cristo, né, venceu, né, nos pênaltis a equipe do Meninos da Vila. Destaque para o goleiro João Vitor, que acabou defendendo 2 penalidades. No tempo normal, 2-2, e aí Vencedores de Cristo acabou vencendo e foi o campeão do campeonato da Cachoeirinha. Num campeonato, né, semi-aberto, semi-interno da Fazenda Velha, né, parabenizar o pessoal que organizou esse campeonato lá, Vidal, deu muita gente que acompanha esse campeonato lá da Fazenda Velha. O Rogerão me contou que o campeonato, né, teve uma equipe convidada, que veio de Salvador, o nome da equipe Pro Bahia, né, eles convidaram essa equipe que veio lá da capital baiana, participou desse campeonato aí na Fazenda Velha. Quase ninguém sabia que eu não participou desse campeonato, que foi um campeonato ali só com atletas. De rua, né? Só com o pessoal das ruas ali da Fazenda Velha. E aí trouxeram essa equipe de fora e a equipe acabou levando o título, né? Acabou levando o título e empatou, empatou no tempo normal 2-2 com a equipe da Rua do Curió. E nos pênaltis a Pro Bahia acabou vencendo por 5-3.
E acrescentando aqui, viu, São Bruno? 6 horas e 53 minutos. O Ericão mandou outra notícia aqui lá também para vocês aí. Para nós todos, né? Que vai ter a Copa Verão no Curral Novo. Organização de Djalma e Dai. Vai ter uma Copa Verão no Curral Novo. É bom que vai movimentando, né? Movimentando os bairros. Os bairros. Ô, Vando, se me permitir aqui, olha, a gente ouviu o Milha aí agora há pouco e a gente, como o tempo está se esgotando, a gente vai falar aqui do Campeonato Municipal de Futsal que aconteceu, né? Foram 4 meses, 5 meses, começou em abril, né? Abril até agora agosto. Então vamos lá. Foram 4 categorias, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. No sub-17 o time grande, né? Papou aí o sub-17 e o sub-15. Levou o título, né, dessas 2 categorias. No sábado, esses jogos aconteceram no sábado, né, à tarde ali de esportes. Do primeiro jogo no sub-11, a Sedan, né, empatou em 2-2 com a Escolinha do Santos e o Santos acabou levando a melhor nos pênaltis, vencendo e levando o título da categoria sub-11. No sub-13, a BB meteu 4-2 na Escolinha do Mandacaru, levou o título aí do sub-13 no futsal. No sub-15, como eu disse, o time grande acabou vencendo por 3-1 a Escolinha de Futebol de Sales. Também levou o título do sub-15. E no sub-17, o time grande novamente venceu por 4-1 a Escolinha do Milton Santos. E aí levou 2 categorias, como eu disse. E aí o pessoal já me mandou aqui a premiação. Na premiação no sub-11, campeão Escolinha do Santos, vice-campeão Sedan, terceiro colocado ABB, o artilheiro foi o Arthur Santiago do Sedan, o goleiro menos vazado foi o Samuel Jesus da Escolinha do Santos, o melhor jogador, Thiago Rafael Moura da Escolinha do Santos. Na categoria sub-13, campeão ABB, vice-campeão Escolinha do Mandacaru, terceiro colocado ABB 1, o artilheiro foi Vinícius Vieira da Escolinha do Mandacaru. Esse menino é bom, hein? Esse menino jogando lá, meu irmão. Né? O goleiro menos vazado na categoria foi o Gabriel Machado, da BB 2, e o melhor jogador foi o João Victor Machado, da BB também 2. No sub-15, né, destaque aí para o time grande, né, que além de levar o título, teve também o goleiro menos vazado, que foi o Cauã Bispo. Então, no sub-17 também, né, como eu já disse, que o time grande acabou levando esse título, e teve também o melhor jogador, que foi o Kleber Lucas Santos, melhor jogador do time grande. O total de jogos foram 79 partidas, um total de 464 gols, média, Vando, de 5,9 gols por jogo. Isso aí foi uma realização da Secretaria Municipal de Esporte, né? E daí a informação é que chega de que os campeões, né, de cada categoria levou uniforme de jogo, coletes e 2 bolas. O vice-campeão levou coletes e 2 bolas para dar seguimento aí aos trabalhos, aos treinamentos, né, com os garotos. Mais, né? Incentiva mais. 6h56. 6h56. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série B tem prosseguimento amanhã, o início da 21ª rodada. 19h15, Vila Nova e Vitória, em Goiânia. Brasil de Pelotas recebe lá no Rio Grande do Sul, Londrina. E o Criciúma recebe em Santa Catarina, lá em Criciúma, a equipe da Ponte Preta. Os demais jogos acontecem na quinta, CRB Paraná, 19h15. E na sexta, São Bento e Figueirense, 18h45. E no sábado, dia 7, Botafogo e América Mineiro. 4h30 da tarde também Guarani e Oeste. E 4h30 da tarde Operário e Cuiabá. São jogos aí da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. São 6h57, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Né, Vidal? Nova casa, a gente quer agradecer a sua audiência, você que está aí do outro lado nos assistindo e nos ouvindo também. Avise aos demais desportistas, viu? Estamos em casa nova, estamos a partir de hoje aqui na Rádio Cidade em 104,9. Você pode ouvir no seu radinho, no seu celular, enfim, vários receptores vão falando de esportes aqui na Rádio Cidade a partir de agora, a partir de hoje, das 6 às 7 da noite, de segunda a sexta, para deixar você bem informado. Um programa que já vem no ar há muito tempo, né? E não poderia ficar de fora da comunicação de que é para você que tanto nos preza, nos acompanha há muito tempo, poderíamos ficar de fora. Mandar um abraço aqui para Marcelo do Leite, está aniversariando hoje, né, rapaz? Marcelo do Leite está fazendo aniversário hoje, deve ter trio e banda hoje na Avenida Espero Miranda, lá perto do estádio.
que o Marcelo. Eu soube, né? eu soube que vai ter um boi no rolete, né, também. Eu mando rapidinho aqui antes de fechar aí, deixa eu falar para vocês aqui, porque eu esqueci de falar aqui do campeonato da Cidade Nova. O Redenção acabou vencendo o Monte Branco por 1-0. Domingo tem Titãs e Cidade Nova. Né? O Cosme também me passou que vai ter uma rodada que foi adiada, acontece no próximo dia 15, que é o jogo do Fúria contra a equipe de Monte Branco. Esse jogo foi adiado por conta daquele episódio onde o Cosme acabou perdendo sua esposa, e aí ele adiou esse jogo, vai acontecer agora no próximo dia 15. Fúria e a equipe de Monte Branco. E no final do programa, nossos sentimentos aí, a perca, né, do pai do grande desportista Edésio Baiano nesse final de semana. Nós mandamos nossos sentimentos, nosso abraço, e que Deus conforte o coração de cada familiar, principalmente do nosso amigo Edésio Baiano, o qual nós conhecemos e deve com certeza estar sofrendo nesse momento com a perca do seu pai. Vidal, um abraço, até amanhã, Vidal. Um abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Irlão, boa noite, até amanhã. Um abraço, boa noite. Tchau, galera!